Pode Sim, ser. lógico que quando a gente vence e você muda um plano tático e põe jogadores, muda bastante a equipe, você está assumindo uma responsabilidade, né? Mas a gente que toma decisões, a gente tem que saber o que é melhor para ser feito, né? E não tem que pensar em outra coisa que não seja o melhor para o time, né? Eu não posso ficar com medo da imprensa ou de comentários se não der certo. A inventor, geralmente é isso, né? Quando você muda, como a gente mudou e não dá certo, inventor, não tinha treinado, não sei o que, e a gente entende que é muito em função do resultado e não pelo que a gente planeja, né? Às vezes o plano não dá certo, mas a ideia é boa. E eu tive essa ideia, analisando bem o Flamengo, e nós levamos um pouquinho para o campo, bem pouco, porque jogamos quinta-feira, e fizemos um grande jogo. Nossa, que jogo bem jogado, taticamente, a gente que acompanha o que a gente planejou, foi um jogo muito estudado, um jogo de xadrez em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, onde o detalhe podia fazer a diferença. Jogamos contra uma grande equipe, o último campeão brasileiro, e foi um jogo de trocação, cada um dentro do seu sistema, um lance de um lado, outro lance do outro, e aí veio o meio tempo. Aí nós fizemos a troca de lado do Savarino para ele vir pelo lado esquerdo, para a gente sair um pouco do encaixe que o Felipe Luiz estava fazendo nessa marcação. E ele foi muito feliz, aproveitou bem 2 oportunidades por aquele setor, fez 2 gols e nós fizemos um segundo tempo maravilhoso, até o momento que você toma um gol. O Flamengo não tinha criado grandes chances. Aí teve o escanteio, teve o gol e muda de figura o jogo. O Flamengo está com 4 atacantes, mais 2 meia, fica um jogo abertíssimo e tudo podia acontecer, como a Arrascaeta teve a grande chance. E o Everson, que outro dia falhou num gol contra o Ceará, hoje fez um gol, que foi essa defesa que ele fez na cara a cara com a Arrascaeta, né? Então isso sirva de lição para o futuro, a gente tirar lições que vem em jogos mata-mata e a gente tem que fazer por onde não sofrer tanto susto até o final. Mas que isso também não sirva para tirar o brilho da partida que esses rapazes fizeram aí. Fizeram um grande jogo. Boa noite, Cuca. Marcos Botelho, Rádio da Massa Atleticana. Até aproveitando um pouquinho da sua fala, né, independentemente do resultado, eu queria que você fizesse uma avaliação dessa saída de jogo do Atlético e a compactação da defesa, porque o Atlético aproveitou bastante o corredor, usando o lateral Mariano, principalmente pelo lado direito, e queria que você destacasse também essa reestreia do Natan, se foi do seu agrado. O segundo gol, eu me lembro, uma jogada bem trabalhada desde trás e um passe do goleiro, né? Um passe maravilhoso, um lançamento 60, 70 metros. E o Mariano aproveitou bem, chegou no fundo, fez o cruzamento como tem que fazer. O Savarino entrou, fez o gol. Foi uma jogada bem planejada. A primeira também, uma jogada bem trabalhada, uma tabela por dentro. Foram belos gols. O Natan, ele chegou tem menos de uma semana, eu tinha avaliado ele já o ano passado no Curitiba, antes até na Ponte Preta, tirei informações com outros treinadores dele, e no Atlético Goianiense, ele era titular da melhor defesa do campeonato, até o jogo com a gente que ele não pôde jogar. O Atlético tinha tomado 3 gols até então, e ele, além disso, tinha até feito gol, se não me engano, com o Fluminense. Estava sobressaindo. Quando eu soube que ele era nosso, conversamos com o Rodrigo e pedimos o retorno dele. Agradecemos lá o Adson, que soube entender a necessidade que a gente tinha, o presidente do Goiás, porque a gente estava negociando na ocasião um zagueiro, que era o Gabriel. E quando a gente viu o potencial dele, entendemos que casava com esse jogo. Por ser um jogador de velocidade, um jogador que sabe fazer o volante, que já jogou assim também. E ele fez uma partida muito boa, exemplo de toda a equipe também. Ô Cuca, bom dia, boa noite, Igor, da 98 FM. Eu queria que você falasse da importância desse resultado também em termos de tabela, né? O Bragantino não conseguiu vencer,
o Atlético chega aos 19 pontos, junto com o Atlético Paranaense, fica ali a 3 pontos da liderança, que tem 22, Palmeiras e o Bragantino. Em termos de tabela, além de tirar pontos do Flamengo, que é um candidato sério ao título, ainda ajuda o Atlético a estar ali encostado na liderança no topo da tabela, né, Cuca? Sim, é a terceira vitória seguida, Atlético Goianiense, Cuiabá, que é jogo duro. É duro jogar lá com o Cuiabá. O Cuiabá hoje empatou com o líder, o Bragantino. São os times ajustados, times bons, bem armados, descansados também, que faz a diferença. E nós, hoje, além da vitória, lógico que nos agrada vencer, e nos agrada muito mais quando é muito bem jogado, igual foi o jogo de hoje. Mas no últimos 5 minutos tomou sufoco, mas é normal, isso é natural do jogo. Você tem uma situação que o adversário quer te tirar a vantagem. Vai se jogar o ataque, você vai administrar tentando ter uma vantagem maior. E isso foi o finzinho do jogo. Mas nós soubemos administrar bem e a gente sai muito feliz com os 3 pontos e com o jogo que jogamos. Oi, Cuca, boa noite para você. Giovana Pires, do Jornal Tempo e da Rádio Super. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Mariano, né, que mais uma vez aparecendo aí na equipe titular e mais uma vez também fazendo uma boa partida, né? Talvez até o melhor momento dele aí com a camisa do Galo. O que você acha que aconteceu para ele conseguir esse bom desempenho aí no Atlético? Boa noite. Boa noite. Ele está com confiança. O Mariano foi meu jogador em 2009 no Fluminense, ajudou muito naquela campanha de recuperação lá do 1%, ele ajudou muito. Então ele está com confiança. E eu tenho o Guga, que é outro grande jogador, que é selecionável da seleção sub-23, que também é outro grande jogador, que daqui a pouco, na hora que a gente sentir a necessidade, vamos utilizá-lo também. Então a gente está muito bem servido e o Mariano está de parabéns. Participou diretamente do primeiro gol e muito mais direto ainda do segundo, dando assistência. De Cuca, companheiros, Fábio Vital, Rádio Inconfidência, Rede Minas. Cuca, talvez a principal surpresa de hoje foi o seu esquema com 3 zagueiros, além do Nathan Silva, né, que chega e rapidamente já recebe uma missão complicada como essa. Um ataque tão poderoso como o do Flamengo, com Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Michael, ainda o Arão, que acabou fazendo o gol. Como é que você pensa, Cuca, o esquema com 3 zagueiros, que durante muito tempo foi um esquema, digamos, discriminado, e hoje a gente vê, né, grandes clubes com grandes elencos usando esse esquema. Como é que você enxerga? Qual que é a sua concepção desse esquema? Se você for analisar friamente as trocas, você trocou o Nacho por um zagueiro. E isso, se acontece uma derrota, certamente ele é colocado. Mas quando você coloca esse zagueiro, é um zagueiro que tem boa saída, tem velocidade, tem bom passe, você libera o Mariano para fazer o que ele fez no jogo hoje, você libera o Arana para fazer o que ele fez no jogo hoje, você libera o Zarate para ir lá dentro junto com o Tietê. Quando eu senti que o Alan estava com um pouco mais de dificuldade na marcação no Arrascaeta, troquei de posição ele com o Tietê, o Alan passou a jogar na meia e jogou muito bem. O Tietê de primeiro volante hoje encaixou melhor. Então são situações que se vai mexendo até dar o ponto. E hoje a gente, além do esquema, mexeu nessas peças, na movimentação do Savarino. No primeiro tempo não estava bom. E abrimos o Hulk de um lado, o Savarino do outro, ficamos sem a referência para o Zarate ser esse homem que chegou bem à frente. E as coisas deram certo, né? E não foi por acaso, foi muito bem trabalhado, executado pelos jogadores. Cuca, boa noite. Paulo Roberto Lagares, Rádio Ita de Itapecerica. Você está na iminência de perder o Arana, né? Que vai ser representar a seleção olímpica. Tem a questão do Nátio Fernandes, do Keno e também do Dodô, entregue ao departamento médico. E hoje parece que o Vargas sentiu no aquecimento ali à beira do gramado e o Marrone, que sentiu uma lesão ali durante o jogo. Isso te faz pensar em você mandar uma equipe alternativa contra o América, já pensando no jogo de terça-feira contra o Boca, na Argentina? Não, eu hoje não posso pensar em nada que não seja descansar esses jogadores. Amanhã, na reavaliação, a gente pensar no melhor. A gente não vai abrir mão do brasileiro de forma alguma. A gente tem um elenco forte para isso. Lógico que se você tem jogadores desgastados, aí é outra situação. A gente trabalha em equipe, junto com a fisiologia, e hoje te dá todos os números para você saber o que fazer.
de forma a correr menos risco de ter jogadores lesionados e eles jogarem saudáveis, né, frescos, né, como diz o Mourinho, o jogador tem que jogar fresco, e eu também concordo. Então eles têm que jogar descansados e se a gente sentir que tem alguém que esteja mais cansado, a gente faz a troca. Torcer para que não seja nada com o Marrone, me parece que é joelho. E o Vargas, eu já tinha visto no jogo da seleção chilena ele sair queixando aquela panturrilha, eu vi, ninguém me falou. E hoje no aquecimento doeu a panturrilha dele de volta, então não foi uma coisa que ocorreu hoje. Já tinha alguma coisinha e acabou tendo uma lesão, mas não foi uma lesão grave, né? Seria se ele entrasse e rompesse, né? Vamos esperar fazer o exame para que a gente veja. Eu tenho a saída do Arana, que é iminente, eu não posso, de forma alguma, privar o jogador de realizar um sonho, de jogar na seleção. Nós não podemos fazer isso. Se fosse uma coisa que o jogador quisesse ficar aqui, aí você entra com tudo, mas você não pode deixar o jogador aqui e de repente ele afunda e não te serve como ele pode e como ele fez hoje, por exemplo. Então a gente tem o Dodô trabalhando simultaneamente para estar recuperado e o Nacho a gente espera que até terça-feira ele esteja em condição também. Olá, Cuca, olá a todos, Nelson Rafael da Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Cuca, hoje que eu gostaria que você destacasse a atuação do Savarino, num posicionamento um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais por dentro, e claro, fazendo 2 gols na partida. O Atlético que nos últimos 7 gols, se eu não estou enganado, todos eles de jogadores estrangeiros. O posicionamento dele hoje, no primeiro tempo, até uns 35, não estava legal. Porque o Felipe Luiz encaixou bem a marcação dele, o Rodrigo Caio fazia essa sobra. E no segundo tempo, quando eles baixaram o Arão para zagueiro do lado do Rodrigo Caio e continuou com o Felipe Luiz, nós invertemos o lado do Savarino, né? Para que ele viesse ter a velocidade, a infiltração, a diagonal da esquerda para a direita. E funcionou bem nos 2 gols que ele fez. Boa noite, Cuca. É o Fred Ribeiro, do GE. Globo. Você vai em busca da sua 100ª vitória pelo Atlético no sábado, clássico contra o América. Não sabia. Eu te perguntar... 99 hoje, 99 vitórias. E eu queria te perguntar, já projetando o jogo contra o América, o seu reencontro com o Wagner Mancini, o técnico que você conhece tão bem, trabalhou com ele no São Paulo. Como é que é rever o Wagner e também enfrentar um treinador que você conhece tão bem? Meu amigo, eu quando eu fui convidado pelo São Paulo, eu estava em término final de um tratamento que eu estava fazendo de coração. E eu não podia assumir, faltava um pouquinho. E eu conversando, que a única saída que tinha era se o Wagner ficasse por mim, ele estava exercendo uma outra função no São Paulo e ele ficou. E nós perdemos, quando voltei, perdemos um paulista ali num detalhe para o Corinthians, mas ele me ajudou muito, uma pessoa muito querida, muito inteligente também, um grande treinador. Falar a verdade, não sei como foi o jogo do América hoje, porque ele estava jogando, estão me falando aqui que perdeu, mas é um time que a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito respeito, porque nos trouxe muita dificuldade na final, tem grandes valores e a gente tem que tomar cuidado. O clássico é outro jogo difícil, igual foi hoje com o Flamengo. Ô Cuca, boa noite, Vitor Moreira da TV Alterosa. Existe um ditado, né, quem sabe que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Hoje caiu 2 vezes com o Savarino. E ele, no segundo gol, numa velocidade impressionante, uma jogada também que ele arranca do meio campo, numa outra jogada, e acaba perdendo a bola. E, curiosamente, a Venezuela é um país que mais sofre com raio. O Savarino pode ser considerado, então, o novo raio atleticano, pela velocidade que ele está imprimindo. Ultimamente estava assim na Venezuela também. Você foi criativo agora, hein? Foi buscar os raios da Venezuela. Serviu agora aqui para uma aula do que é de ciência, de geografia, de raio, para a gente saber que a Venezuela é onde mais cai raio, né? Tá bom, mas não, ele é importante para nós, ele é rápido, tem jogador que é velocista, depois que embala,
tem uma velocidade lançada. Ele não, ele é rápido, ele arranca forte, ele chega na frente forte e aproveitou bem as oportunidades que teve hoje. Teve até uma terceira num recuo de bola do Flamengo, que eu achei que ele quis ser mais solidário do que a jogada pedia. Que se ele vai em direção ao gol, a chance dele fazer o gol era muito grande. Mas ele deve ter lembrado os gols que o Hulk foi participativo com o Nacho, que foi lá no Remo e lá em Cuiabá, e ele quis fazer igual. Quer dizer, eu estou pensando com a cabeça dele, né? Naquela hora, se ele fosse mais fominha, de repente ele faria o terceiro gol. Cuca, tudo bem? Betinho do Fala Galo. Eu queria que você abordasse 2 atletas dentro da sua sabedoria aí. O Zaratio, porque com um toque, ele, no meio de uma linha muito fechada, com muitos atletas do Flamengo, ele achou o Hulk no espaço mínimo e que serviu ao Savarino e fez o primeiro gol. E sobre o aspecto dele em receber bem atletas que vêm de fora para a ambientação, para que se saiba aproveitar esses talentos estrangeiros. E o segundo atleta que eu queria que você comentasse é sobre a sabedoria, a resiliência, a fé do Everson, que foi um cara que tem sido decisivo não só hoje, mas em outras oportunidades, e que demonstra uma frieza espetacular na hora de decisões, como foi na partida de hoje. Obrigado. Valeu. A gente tem que entender o jogador, né? O Zaratio, assim, você não vai ver o Zaratio um lance que ele deslumbre um lançamento magnífico ou que ele faça uma plasticidade, mas você vai ver um jogador que é vertical, que ele vai correr em direção ao gol, que ele vai fazer a ponta de lança. E isso ele faz bem. Então a gente tem que tirar o máximo de proveito em cima da característica dele. Ele defende bem e ele chega com força ao ataque. E do lado dele tem outros jogadores que também unem o meio-campo ao ataque com essa característica de velocidade, né? Que é o Tietê. E hoje, na segunda parte, foi o próprio Alan, né? O Natan, quando entrou com uma outra característica, mais técnica, mais de retenção de bola, mais de vislumbrar um passe, esse sim, para algum companheiro fazer o gol. E o Everson, outro dia nós perdemos com uma falha dele, no último lance lá contra o Ceará. E hoje a gente ganhou com um gol do Everson. Por quê? 2-1, beleza, um grande jogo do Galo. E se você toma o 2-2, denigre muito a grande apresentação que a gente fez, tomando um gol e tendo uma ducha de água fria no final, como poderia ter acontecido, né? E não seria justo pelo que a gente fez. Então a gente tem que ter equilíbrio, né? No momento ruim do jogador, saber administrar. E não foi só isso. Se você pegar o segundo gol, é um lançamento dele de 60 metros, 70 metros. Né? E que a gente estourou lá dentro com uma saída de bola com confiança que o Everson teve, né? Que o Hever fez o passe. E não é fácil para goleiro, campo molhado e rápido, marcação, pressão, como o Flamengo faz você sair jogando toda vez. E o Everson, ele tem essa personalidade, essa confiança, e isso é muito favorável para nós. Cuca, boa noite. Delo Lima, da Rádio Imperatriz. Cuca, hoje, taticamente, o Atlético foi impecável em cima daquilo que você optou taticamente o Atlético. Eu te perguntaria, Cuca, os 3 zagueiros seria a tendência do técnico Cuca nos grandes jogos do Campeonato Brasileiro e também Libertadores? Boa noite, obrigado. Sim, boa noite. Eu te pergunto, né, friamente, se não desse certo os 3 zagueiros, como é que estaria agora aqui a coletiva, né? Mas é o que nem eu falei na primeira resposta, a gente tem que ter confiança no que faz e os jogadores pegar confiança no que você faz. E jogo a jogo, esquema a esquema que a gente vem utilizando, e eles vão pegando essa confiança, eles são muito versáteis, né? E a gente vai aproveitando eles da melhor forma. Vamos pensar, vamos analisar o próximo adversário, de que jeito joga, vamos ver o Boca de que jeito joga, e ir usando esses jogadores aí jogo a jogo, conforme a gente sinta a necessidade. Boa noite, Cuca. Breno Galante, do site Deus Me Livre. Ô, Cuca, daqui a menos de uma semana o Atlético enfrenta
né, o Boca Juniors pelas oitavas da Libertadores. Eu queria que você falasse a importância de uma vitória como essa para o grupo adquirir a confiança, já visando um jogo como esse do Boca. Não só essa vitória, né? A vitória com o Atlético Goianiense, a vitória que a gente teve lá com o Cuiabá, 33 graus aquele campo, o adversário correndo muito, e a vitória de hoje, contundente também. Elas te dão corpo, né? E aí a gente tem que ir sempre com o pé no chão, procurando melhorar em cima do que a gente pode, né? Sabendo que se treina muito pouco, porque sábado tem jogo, então você treina o quê? Um pouquinho para jogar no sábado. Aí terça tem jogo, tem viagem. Você treina mais um pouco para jogar na terça. Aí você volta, sábado tem Corinthians, né? Aí na terça tem Boca de volta. Aí tem o Atlético Paranaense, que é confronto lá em cima. Aí tem a Copa do Brasil. Tudo isso agora domingo e quarta, ou terça e sábado e seguido, né? Então essa vitória ela dá confiança para que a gente utilize o esquema que você quiser, que a vitória, quando você tem, ela te dá liberdade para isso. É a verdade do futebol. Cuca, boa noite. Paulo Azeredo, TV Horizonte. Duas questões rapidinhas. A primeira, você já comentou sobre os lesionados aí, os problemas que você tem aí para o jogo contra o América, contra o Boca, mas do Arana especificamente, o Atlético vai liberar. Mas aquela questão de até dia 13 já foi resolvida com a CBF. A outra questão é o Nacho. Eu senti um otimismo aí no seu comentário aí. O Atlético trabalha mesmo para colocá-lo em campo na terça-feira e você está bem otimista quanto a isso? Sim, não, eu creio que o Arana até dia 13 ele vai ficar com a gente, né? É isso, né? Não? Até quando? Amanhã o Arana vai? Não, então já está me comunicando aqui que amanhã o Arana vai. Já não vai estar presente com a gente. Então nós vamos achar a alternativa que nós tiver, tomara que o Dodô já esteja na real condição, está trabalhando para isso. Vamos lá. Se não a gente busca outra alternativa. O que a CBF fez, até eu estava junto com o Rodrigo na ocasião, é que ou liberava o jogador ou ele era cortado. Então eu falo para você, imagina se você não libera, o jogador é cortado. Como fica a cabeça dele? O torcedor do Atlético tem razão. Não, mas quem paga o Atlético é contrato, ele tem que ter com a gente. Mas é uma seleção brasileira, é um sonho olímpico. Como é que se vai podar um jogador? A gente tem que ser realista. Por mais dolorido que seja, ele vai defender a seleção, que Deus abençoe que ele faça grandes jogos e que a gente ache o substituto aqui à altura dele. E do Nacho, você está otimista? Estou otimista. O Nacho, estou otimista, né? Lógico que uma lesão muscular é sempre um perigo. E mesmo você estando otimista, são 10 dias que o jogador não treina. Então daí a gente tem que medir tudo isso, junto com o jogador, junto com a fisiologia, a preparação física, para ver os riscos que você tem, o que vale a pena, se é lá, se é esperar a volta. Isso a gente vai resolvendo aí dia a dia. Boa noite aí, boa noite para todos.